administração pública direta, autárquica e fundacional e pela administração pública indireta do Estado e dos municípios. Por outro lado, correto afirmar que o poder de emendar, que não se constitui derivação do poder de iniciar o processo de formação das leis, qualifica-se como prerrogativa deferida aos parlamentares, sendo, portanto, de natureza constitucional, parte da emenda relativa ao julgamento da medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade, número 973, STF, relator, ministro Celso de Mello, data de julgamento 17/12/1993, grife. Logo, é possível ao parlamentar emendar projeto de lei de iniciativa reservada, desde que respeitadas as limitações estabelecidas explícitas e implicitamente na Constituição Federal e, por consequência, na Constituição Estadual. Dentre elas, a existência de permanência térmica sob a pena de inconstitucionalidade, aliás, entendimento de há muito sedimentado pelas casas de justiça de nosso país. A respeito da pertinência temática, vejamos que prescreve a Lei Complementar Estadual número 33, de 1º de agosto de 2001. Artigo 16. Os projetos de lei de iniciativa reservada dos demais poderes e do município público podem ser objeto de emenda parlamentar, desde que não provoque aumento de despesas e mantenha pertinência temática em relação ao projeto original. Parágrafo 1. Entende-se por pertinência temática a correlação que deve haver entre a inovação e o objetivo do projeto original. Sobre a limitação ao poder de emenda, vejamos o entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal. Tribunal de Justiça. Instalação de processo legislativo versando a organização e a divisão judiciárias do Estado. Iniciativa do respectivo projeto de lei sujeita à cláusula constitucional de reserva. Artigo 125, primeiro. Enfim, oferecimento e aprovação no curso do processo legislativo de emendas parlamentares. Aumento da despesa originalmente prevista e ausência de pertinência. Descaracterização da proposição legislativa original.
motivada pela ampliação do número de comarcas, vários encargos constantes do projeto inicial, configuração na espécie dos requisitos pertinentes à plausibilidade jurídica e ao périto moura, medida cautelar deferida, o poder de emendar projetos de lei que se reveste de natureza imediatamente constitucional, qualifica-se como prerrogativa de ordem política jurídica, inerente ao exercício da atividade legislativa. Essa prerrogativa inconstitucional, precisamente por não traduzir colário do poder de iniciar o processo de formação das leis, RTJ 36, 382, 385, RTG 37, 113, RDA 102, 261, pode ser legitimamente exercida pelos membros do Legislativo, ainda que se cuide de proposições constitucionalmente sujeitas às causas de reserva de iniciativa. ADI 865, MA, relatório MIN Celso de Mello, desde que respeitadas as limitações estabelecidas na Constituição da República, as emendas parlamentares a não importem em aumento das despesas previstas no projeto de lei. Guardem afinidade lógica, relação de permanência com a proposição original, tratando-se de projetos orçamentários. CF, artigos 165, 1º, 2º e 3º, observam as restrições fixadas no artigo 166, 3º e 4º da quarta política, doutrina, jurisprudência. Inobservância, no caso, pelos deputados estaduais, quando do oferecimento das emendas parlamentares de tais restrições precedentes do Supremo Tribunal Federal. Suspensão cautelar da eficácias do diploma legislativo estadual, impugnando nessa sede de fiscalização normativa abstrata. Tribunal Pleno, medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade número 1056, relator ministro Celso de Mello, data de julgamento 21/9/1994. Oi? Tudo bem?
Assim salvo, melhor juízo. A assessoria da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, opina pela legalidade e constitucionalidade das emendas modificativas e aditivas apresentada pelo vereador Éder Ferreira Martins, PTB, ao projeto de lei número 023/2017, que, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 30 de outubro de 2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal a fazer doações de cestas básicas de alimentos às pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade e risco social das outras providências. E ao projeto de lei número 024/2017, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 30 de outubro de 2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal a fazer doações de postos artesianos às famílias e comunidades das zonas urbanas e rural em situação de vulnerabilidade e risco social e das outras providências. Motivo pelo qual podem ter seu regular prosseguimento, devendo as mesmas serem colocadas em apreciação e votação nominal, nos termos do artigo 124 do 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, e por maioria simples, aplicando-se subsidiariamente o artigo 47, caput da Magna Carta, pelos nobres vereadores dessa Casa, desde que o edil subscritor obtenha suporte, adesão de, no mínimo, 2 ou outros vereadores, de acordo com os procedentes regimentais vigentes no Poder Legislativo local. É este o nosso parecer sobre consulta. Marcelo Ferreira da Silva. A matéria está em discussão. Presidente, só questão de ordem. Vereador Cleito, gostaria de apresentar uma mudança aí na emenda. Gostaria de ouvir. Eu vi a emenda 3 do Legislativo, 2 do Executivo. Eu acho que tinha que ter um consenso nisso aí para já estar com. E o que o senhor sugere? Eu ia sugerir divisão, né? Colocar 3 na Câmara, na questão do Conselho, e 3 da Prefeitura. Tem Mas- igualdade na hora. Mais 2 vereadores acompanham ele para ele apresentar a emenda? A coisa mais assim, fica mais igual, né? Você falar que tem 3 de lá ou 3 de cá. Vereador Desde Cleito. que seja via mais importante. E da forma que está aí a comissão sendo presidida pelo presidente da Câmara, 3 nomeados pela Câmara, 3 pelo Poder Executivo e a comissão presidida pelo presidente da Câmara. Justamente, eu acredito que a emenda assim apresentada ficaria. Eu acompanhei. Eu acompanho. Mas eu acompanhei na emenda apresentada pelo vereador Cleito. A emenda do vereador está apresentada e o projeto continua em discussão. Senhor presidente, eu gostaria de quem que acompanhou o vereador Éder nessa apresentação da emenda dele? Eu acompanhei, Tá, assinou lá já? Assinaram? o vereador. Porque o doutor Marcelo sugeriu aí, até porque, na verdade, o que acontece? O que eu observei aqui, o doutor Marcelo fez um parecer jurídico aí, os dois projetos de lei. Um só ele fez para os 2 projetos de lei, 23 e 24, ante a similitude aí da matéria tratada. Ele sugeriu para que, porque esses projetos de lei tinham saído com vistas para o vereador Josemar e para o vereador Antônio Sérgio, e posteriormente foi apresentada a emenda pelo vereador Éder. Então,
É uma emenda de plenário acompanhada. Foi acompanhada então, né? Vocês assinaram. Uma outra questão. Eu observei as emendas apresentadas pelo vereador Éder. Esses projetos de leis vieram do Poder Executivo para cá. Eu até compreendo aí a preocupação do vereador Éder em relação aí à seleção dessas pessoas que serão beneficiadas por esses projetos de lei. E apresentou uma emenda, parece que os dois são do artigo 3º, dos dois projetos de lei, criando uma comissão. Para essa comissão, deixa eu ver aqui essa emenda aí, vereador. Parece que são duas emendas, pelo menos nesse projeto aqui, no 023, é uma emenda ao artigo, é uma aditiva, né? Na verdade, uma modificativa e aditiva ao artigo 3º, porque o artigo 3º dizia o seguinte, que as triagens e distribuições às famílias e pessoas descritas no artigo 2º desta lei seriam realizadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social. Aí o que o vereador Éder apresentou? Ele quer que essas triagens e distribuição às famílias sejam feitas por uma comissão. E apresentou, então ele modificou a redação do artigo 3º, dizendo que essas triagens e distribuições às famílias será realizada por uma comissão. E acrescentou um parágrafo único no artigo 3º, dizendo que a comissão de que trata o caput deste artigo será composta por 5 membros, sendo 3 membros do Poder Legislativo local, indicada pelo presidente da Câmara, e 2 membros indicados pelo Poder Executivo. O que acontece? Com toda a vênia a emenda apresentada pelo vereador Éder, eu sou contra essas emendas. Por quê? É um projeto que ele é de autoria do prefeito e que, no meu entendimento, nada mais sabendo do assunto do que a Secretaria de Assistência Social. O que poderia ter feito aqui? Sugerido aqui para um acompanhamento de vereadores da Câmara, de pessoas indicadas para a Câmara. Olha o que acontece. Um projeto de lei que é de iniciativa do prefeito, né? Agora a Câmara é quem vai decidir quais são as pessoas beneficiárias por esse projeto de lei. Por exemplo, cestas básicas. Agora a Câmara tem uma maioria de uma comissão de 5 pessoas, onde os vereadores que vão fazer o papel da assistência social. O que teria que ser feito? A assistência social que teria que ter a maioria aqui, então. Assistência social, ou melhor, o Poder Executivo teria a maioria da comissão. O Poder Executivo, através de 3 pessoas, selecionam com base em dados, constância da assistência social, as pessoas carentes com acompanhamento da Câmara. Por quê? A Câmara iria fiscalizar se realmente as pessoas que estão sendo beneficiadas são carentes. Então, aqui no meu entendimento, houve a inversão do papel. A Câmara, que seria um órgão fiscalizador, ela passa a ser um órgão executor do programa. Então, com toda a emenda apresentada pelo vereador Éder, não sei se o vereador Cleito entendeu a emenda, eu sou desfavorável a essa emenda.
Por isso, porque é um programa do prefeito municipal, onde a Câmara, pelo que está aqui apresentado através das emendas, fará esse papel de selecionar as pessoas, né? E o papel da Câmara, no meu entendimento, é o órgão fiscalizador. Então, contra essa emenda aqui, eu sou desfavorável. Agora, tem uma outra emenda aqui também, que eu não sei se foi falado aí no relatório, eu não entendi muito bem, que diz o seguinte, é o artigo 4º. Essa já é aditiva, porque não tem esse artigo. Tem o artigo 4º. Acrescente-se o artigo 4º. Na verdade, o artigo 4º já existe aqui no projeto de lei. É até o artigo 5º. Essa emenda aqui precisaria também de mudar o nome do artigo, porque está inserido no artigo 4º que já existe. O artigo 4º da emenda diz o seguinte: fica vedada a doação de que trata essa lei no período de abril até dezembro dos anos em que houver eleições. Compreendo aqui a preocupação do vereador, mas também sou contra essa emenda, porque essa vedação já existe nas leis eleitorais. Se a preocupação é essa com o período eleitoral, que aqui diz nos anos que houver eleição, se o senhor prefeito fizer isso, ele já vai ser penalizado, né? Então também sou contra a emenda. E se essa emenda for aprovada, ela vai ter que ser modificada aqui no número dela, que não é o artigo 4º. Então, senhor presidente, eu quero dizer ao vereador Éder, com toda a bem, com todo respeito às suas emendas, com toda a sua preocupação, eu sou contra as duas emendas. E uma outra coisa aqui que eu levantaria, aqui nós trouxemos apenas o parecer da assessoria jurídica. E quando nós discutimos aqui aquele dia, eu pedi para que também colhesse os pareceres da Constituição de Justiça e da Finanças e Orçamento. Até porque, para Finanças e Orçamento, dizer se realmente essa emenda apresentada pelo vereador, essas emendas, não causam algum aumento de despesa, porque o doutor Marcelo, ele trouxe aqui até pareceres aqui de tribunais, jurisprudências de tribunais, falando que a emenda que causa aumento de despesa e que não tenha pertinência temática com o projeto original, ela não pode ser apresentada. Mas ele entendeu que as emendas apresentadas pelo vereador Éder cobrem esses requisitos, né, que tem pertinência temática e que não vai causar aumento de despesas. Mas esse é um parecer dele. Precisaríamos então aqui de um parecer das comissões. Aí, senhor presidente, a minha sugestão, caso decida aqui que não há necessidade do parecer das outras comissões, nós precisávamos deixar isso registrado no livro de precedentes, da seguinte forma, que quando a emenda for apresentada... Só desculpa interromper um minuto. As emendas nesse projeto aqui, o 024, consta o parecer das comissões. Provavelmente esse também pode ter. Anterior ao parecer jurídico, já consta o parecer das comissões. Pode ser que não foi sobre lido. as emendas? Isso. Então não foi lido. Não foi lido. Só foi lido o parecer jurídico. Deixa eu ver aqui. As comissões, acho que foi lido. Foi lido o parecer do projeto. A votação eu pedi, eu falei das emendas, e acabou, Foi lido tanto da Comissão de Justiça como o orçamento. Só não foi lido porque o senhor pediu para o assessor. Não, aquele dia não tinha parecer, não. Não tinha um parecer jurídico. Só não tinha Mas já tinha. Das comissões dias, o vereador Éder questionou que o parecer das comissões já falava também pelo parecer jurídico. Então tudo bem. Isso aqui o parecer das comissões, estou vendo aqui, estão aqui. Emenda aditiva, ela apresentada, parecer. Tem um parecer, só que 20 de março.
20 de março, foi na 10ª sessão, na 9ª sessão, 10ª sessão, parece. Ah, não. 9ª sessão e 10ª sessão foi quando os senhores pediram vistas. O parecer aqui no momento também não falou a respeito aqui da numeração dos artigos, né? Então, resumindo, sou desfavorável às duas emendas, né, em razão aí de entender que é um projeto que institui um programa de doação de cestas básicas, onde coloca-se sob a responsabilidade da Secretaria de Assistência Social a seleção dessas pessoas que realmente são carentes. Por que a Secretaria de Assistência Social? Porque é a Secretaria de Assistência Social que tem conhecimento das famílias que são carentes, tem um cadastro dessas famílias, né? E então nós não podemos tirar essa responsabilidade que é da Secretaria de Assistência Social e passar para a Câmara, que a Câmara não tem nenhum arquivo aqui sobre pessoas que são carentes, não tem nenhum cadastro, não faz nenhum acompanhamento, não tem acompanhamento social a respeito disso, né? Então, com toda vez as emendas apresentadas pelo vereador Éder, eu sou desfavorável. Isso no projeto 23, que é o que nós estamos discutindo nesse momento. Só para confirmar, vereador Cleiton, a emenda apresentada pelo vereador Éder são 3 representantes do Executivo e 2 do Legislativo. E 2 do Executivo e 3 do Legislativo. A emenda do senhor é para inverter 3 do Executivo e 2 do Legislativo ou 3 de cada parte? Esse projeto que vai para a assistência social vai continuar no CRAS, porque hoje atualmente está no CRAS, na mão da Nira, né, que é a diretora. Mas faz parte. Vereador Cleiton, só uma parte aí do seu funcionamento. Porque na verdade aqui eu vejo o seguinte, eu vou falar alguma coisa, talvez alguns vão gostar, outros não. Eu já faço esse trabalho, entendeu? Dessa comissão. Várias vezes por aqui a Câmara passava pessoas precisando e tal, a gente indica lá. E o que acontece? Fala, olha, tem que ter um endereço, tem que ter uma pessoa fiscalizando. A Mira já está fazendo isso, porque vira esse conflito aqui no plenário, o que a gente fica tentando fazer? Fazer uma coisa que seja bom para a Câmara e a Prefeitura. Então, se eu começar a assumir posição aqui de tentar decidir de que lado que eu estou, vai ficar parecendo que eu estou contra o povo, né? Então, vamos fazer uma coisa o seguinte, né? Pelo que eu estou vendo, a comissão tem uma parte muito importante. No dia que foi colocado esse projeto aqui, eu não estava, estou tomando parte dele, mas agora eu vi que teve essa emenda do Éder, eu falei, não, se hoje o projeto, a finalidade maior dele aqui, a execução maior está na mão da Prefeitura, por que vai voltar a maioria da comissão para a Câmara, entendeu? Eu acho que poderia ser até um vereador, mas eu entrei com essa opção para não ficar parecendo que nós estamos tentando tomar o poder da coisa para cá, entendeu? Até falei para o Éder, eu acho que desse jeito fica parecendo que está tendo fogo cruzado, você entendeu? E o povo que está escutando às vezes pode até entender isso, né? Na verdade, não vai ter aquela mudança no projeto, um impacto tão grande. Também acho que o Clarim falou aí, é muito importante, eu estou dando minha opinião. Minha opinião foi fazer isso para que seja dividido a questão e por igual na hora de fiscalizar, você entendeu? Isso aí é importante sim. Atualmente a Nira está fazendo esse trabalho. Já está lá também aquela outra pasta do jovem aprendiz para fiscalizar. Então, se realmente for ter um consenso da Câmara e alguma mudança, pare 2 minutos, vamos conversar sobre isso para ficar uma coisa legal, né? Uma coisa certa. Depois que voltar, aí eu acredito que fica mais complicado, né? Poderia até mudar isso, claro. Eu posso retirar ou dar a opção aqui também de 4 da Prefeitura, 2 da Câmara. A Prefeitura é importante, sim, tem um ponto político nisso aí? Tem sim, vamos mentir, não, para que mentir, né? Se tem aqui a rádio, tem a tribuna que nós estamos falando das coisas, não vamos mentir isso aí não. Eu só acredito que o Clarim, no posicionamento dele está certo,
o Éder também manteve ali, eu só entrei aqui para tentar fazer uma junção de trabalho entre a Câmara e a Prefeitura, entendeu? 3 de cá, 2 de lá, não está igual. Ou nós trabalhamos junto aqui nessa igualdade aí, ou eu vou retirar. Eu posso proceder com o projeto, até porque, para não tomar muito tempo, o vereador Cleide sugeriu, então, que se inverta, né, o papel. Eu creio que, na minha posição aqui hoje, como vereador, não vai tirar nem o mérito do trabalho da assistência social, porque esse já é o trabalho que eles fazem diariamente, mas, de certa forma, incluiria a Câmara, né, no local devido onde ela deve estar também diariamente, que é nessa fiscalização do órgão público, assim como nós também somos fiscalizados por eles, nós temos esse dever de fiscalizá-los. Então a ideia do vereador Éder muito boa, muito bem apresentada, e a ideia do vereador Cleide também pertinente ao caso. Então, se mais algum vereador quiser falar sobre a emenda apresentada pelo vereador Cleiton, que se inverta o papel da emenda do vereador Éder, que vai falar agora, até mesmo dar o seu posicionamento sobre a apresentação do vereador Cleiton de emenda, a qual ele também acompanhou. Então, palavra, vereador. Presidente, inclusive, só antes do Éder falar, aqui na ouvidoria, teve já pessoas que vieram e falaram assim, eu acho que deveria acompanhar, entendeu? São alimentos do rodeio, entendeu? É uma coisa que a gente tem que estar acompanhando. Já veio gente aqui e pediu para mim acompanhar, para ir lá fiscalizar. Fiz esse trabalho, fiz algumas fotos muito maneiras, inclusive para evitar polêmica. Então eu já ia, inclusive, dar essa opção aqui para a gente trabalhar com mais clareza junto com o povo, entendeu? Porque tem pessoas que não entendem que ali chega uma pessoa, às vezes o cara ganha 2 salários mínimos, ou sei lá o que acontece na vida dele financeira, mas ele chega e ele é impedido de receber essas cestas, porque as cestas são para pessoas carentes, entendeu? Então é interessante a Câmara estar fiscalizando, sim. É interessante isso aí, porque é um dinheiro público, são alimentos que foram arrecadados ali no rodeio, né? Vão ser arrecadados outros tipos de alimentos. Fizemos aqui um dia, aqui na porta aqui da Câmara, um passeio ciclístico, foi arrecadado alimentos para o CRAS. O CRAS saiu de lá, montou aqui a estrutura, eles montaram a equipe. Eu falei, eu não quero me envolver nisso, porque as pessoas que... Entendeu? Assim, eu estou falando tudo porque a hora que cai na ouvidoria uma coisa dessa, eu tenho interesse sim na comissão. O Clarim falou uma coisa interessante, não está mudando o projeto do prefeito, mas também está retirando a Secretaria de Assistência Social. Retirando? Do jeito que está aí, está retirando. Do jeito que está. Assim, se for para criar uma picuinha no plenário, eu prefiro eu acho retirar que não é você picuinha, favor. não, é questão da gente... É o que eu estou querendo fazer, acertar os possível. ponteiros aqui. Tem que ser lógico, Acertar os ponteiros e a gente caminhar no lado só, entendeu? Nem que se for um vereador na comissão, então coloque, pode ser qualquer um. Você vai se beneficiar. Eu acho que tinha que continuar com a assistência social e fiscalizar os vereadores. Porque essa é a nossa função, não é a nossa função distribuir cestas básicas, essa é a função do órgão. Vereadora Angelina? Tá. Vereador Éder. Senhor presidente, eu queria, aqui só por uma questão de ordem, chamar a atenção o seguinte. Primeira coisa, esse projeto de lei aqui, eu acho que antes de ter iniciado essa celeuma aqui, eu deveria ter tido a oportunidade aqui, porque sou autor da emenda, e minha emenda se submeteu a críticas antes de me apresentar a justificativa. Então, eu acho que sempre que a gente apresentar uma emenda aqui, eu acho que primeiro deveria ouvir o proponente dessa emenda e posteriormente submetê-la à crítica dos demais colegas, porque é perfeitamente... Não, a crítica pode ser construtiva, destrutiva, pode ser favorável ou não, entendeu? Independentemente de que posição que se toma. Eu acho que o autor da propositura da emenda que deveria ser primeiro a apresentar a sua justificativa, o que houve uma inversão nesse momento, mas sem problema nenhum. Eu queria aqui fazer a leitura, que nem houve ainda a leitura da emenda. Essa emenda aqui não sequer houve a leitura dela no plenário. Eu queria fazer... Houve a leitura na plenária anterior. Senhor presidente, deixa eu concluir minhas palavras aqui. Eu fiquei aqui ouvindo o senhor aqui. Deixa eu só... Eles falaram para mim que com o maior respeito, parecer, o maior respeito que tem, vamos ser
democrático, deixar eu defender a minha propositura, por gentileza. Então, senhor presidente, o que acontece? Eu gostaria aqui de fazer a leitura disso aqui e apresentar a justificativa da emenda, que não houve até o presente momento. Começarei com a emenda modificativa número 01/2018. O vereador que subscreve, nos termos do artigo 109, parágrafo 4º do Regimento Interno da Câmara Municipal, propõe a seguinte emenda modificativa aditiva ao projeto de lei número 23, de 30 de outubro de 2018. Modifique-se a redação do caput do artigo 3º do projeto evidenciado e acrescente-se um parágrafo único, os quais passarão a conter a seguinte redação. Artigo 3º. As triagens e distribuições às famílias e pessoas descritas no artigo 2º dessa lei será realizada por uma comissão. Parágrafo único. A comissão de que trata o caput deste artigo será composta por 5 membros, sendo 3 membros do Poder Legislativo local indicados pelo presidente da Câmara e 2 indicados pelo Poder Executivo. Justificativa. A modificação do caput visa garantir maior transparência na triagem, de modo com que a comissão haverá uma maior fiscalização, o que irá garantir a impessoalidade na escolha das famílias, das pessoas e famílias. Vereador Éder Ferreira Martins. Emenda aditiva número 02. Acrescente-se ao projeto evidenciado o artigo 4º, o qual passará a conter a seguinte redação. Abre aspas, artigo 4º. Fica vetada a adoção de que trata essa lei no período de abril a dezembro dos anos em que houver eleições. A justificativa, senhores vereadores, que eu apresentei isso aqui, inclusive se o vereador Cleito, eu antes tinha oportunizado aqui, se eu quisesse fazer aqui para ser 3 do jeito que ele tinha sugerido, e presidido nessa comissão pelo presidente da Câmara, eu concordaria, mas eu acho que não basta, senhores vereadores, a gente ser um telespectador de longe de uma situação como essa. Isso aqui é totalmente atípico. Não é natural fazer, nos dois casos, doar poço artesiano, como doar cestas básicas. Mas não vamos ser contra. Vamos nós, do Poder Legislativo, acompanhar de uma forma direta e não de uma forma indireta, como propõem aqueles que são contra essa emenda. Então, eu acho que a gente deveria sim fazer parte dessa comissão. É uma exigência constitucional que o Poder Legislativo exerce tipicamente sua função fiscalizadora, de uma forma direta e não apenas indireta, indo lá na comissão. Até porque nós teremos que ficar indo na comissão, na assistência social, ver o que está acontecendo. Às vezes nós não iremos concordar, temos que repelir algum ato aqui de uma forma que, às vezes, até com o Poder Judiciário. Então, para evitar tudo isso, eu acho que é necessário que haja membros da Câmara Municipal trabalhando diretamente nessa fiscalização. Em relação à emenda aqui que fica vedada, na época de eleições, fazer doação de abril a dezembro, o vereador Clarim falou uma coisa que realmente é verdade. Existe uma lei de hierarquia superior à nossa municipal que já proíbe. Então, o fato de ser colocado isso aqui é estar coerente a uma legislação de hierarquia superior. Então, de maneira nenhuma que desnatura o nosso projeto. Pelo contrário, nós estamos sabendo que existe a lei eleitoral que proíbe. Então, nós vamos mencionar aqui que nesse período, de acordo com a lei eleitoral, nós não iremos permitir que de abril até dezembro dos anos de eleição seja feita essa doação. Isso é até bom para o próprio prefeito. Sabe, o prefeito, às vezes, cobradeiro, quer doação de cesta básica, ele fala, não, tem uma lei que proíbe isso aqui. Porque às vezes você faz a doação, alguém pode entender, e é natural que se entenda, que é capturas de votos nesse período. E eu estou falando apenas relacionado ao prefeito atual, porque existe o princípio da continuidade legislativa, da continuidade da lei, que enquanto não for revogada, essa lei vai perdurar aqui para próximos e próximos prefeitos, até que venha uma alteração nessa lei. Então, senhores vereadores, até para nós atendermos a isso, esse interesse maior do que uma lei municipal, nós estamos obedecendo uma lei maior, falando que nesse período não pode. Então isso não desnatura a nossa lei municipal. Em relação à necessidade da Câmara estar presidindo isso diretamente, eu não tenho dúvida, isso é plenamente constitucional, é necessário.
Vereador Cleiton, eu estava falando aqui agora há pouco, enquanto o senhor teve que se retirar aqui, que eu iria ser perfeitamente favorável a essa emenda do senhor, naquele momento. O senhor apresentou, o senhor objetivava apresentar, sendo apresentado 3 daqui, 3 por lá, e com a comissão presidida pelo presidente da Câmara, sabe? Seria totalmente favorável. Se Vossa Excelência, eventualmente, quiser apresentar uma emenda nesse sentido, eu o acompanharei. Se por caso o senhor não quiser apresentá-la, eu continuarei com a redação da maneira que aqui está apresentada. 3 apresentados pela Câmara e 2 pelo Poder Executivo. Certo? Então, senhores vereadores, resumindo, esse projeto de lei é interessante que haja a participação direta dos senhores vereadores. Tenho respeito a opiniões em contrário, mas defendo aqui as minhas ideias, o meu posicionamento. Sabe? Isso aqui de maneira nenhuma desnatura o interesse principal do projeto, que é a doação. Pelo contrário, nós queremos é colaborar com isso. Nós estamos juntos, fiscalizando e acompanhando essa doação. Isso é obrigação nossa mesmo. Nós temos obrigação de fiscalizar, de estar junto, verificando para quem o prefeito vai dar como cesta básica. Isso aí, se fica apenas com o poder, faz como bem quer. Doa para quem quer, deixa de doar para quem necessita. Então, por que não os vereadores estar acompanhando isso aí de forma direta? Opa, parei, está recebendo aqui quem não precisa. Opa, parei, tem uma família ali que precisa realmente da cesta básica. E os vereadores é mais cabeças ajudando e auxiliando nesse projeto de lei, na execução desse ideal, que é deixar as famílias vulneráveis passar fome. Então, senhores vereadores, eu não tenho dúvida de que há a necessidade dessas 2 emendas. Uma para participarmos diretamente. A segunda, para proibir que, no ano de eleições de abril a dezembro, sejam feitas essas doações, utilizando disso para ganhar voto, o que é totalmente inadequado. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vereador Cleiton. Senhor presidente, ficou bem esclarecedor aí, até agradeço aí o Éder, então assim, eu vou me manter fora de qualquer questão, não vou indicar, vou manter minha postura dentro da ouvidoria, só fiscalizando do jeito que eu já estou fazendo e vou recuar a questão, a minha indicação da emenda e vou ficar continuando do jeito que eu estou fazendo como vereador, simplesmente, não vou indicar nenhuma emenda, então foi bem esclarecedor aí, fundamental, né? Estava em dúvida em algumas questões, não quero indicar nenhuma questão de emenda no plenário nessa questão. Senhor presidente, eu gostaria só de faz mais uma leitura desse Comparação? artigo 3º. Da emenda modificativa. Do artigo 3º. Para fins dessas leis, consideram-se pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade e risco social aquelas que forem constatadas por meio de triagem socioassistencial realizada por uma comissão. Tem que corrigir aqui. Realizado por uma comissão. Não, tá certo. Então, vai ser no parágrafo 2, que a comissão será integrada por... Aí tem um parágrafo 1. A comissão de que trata o caput deste artigo será composta por 5 membros, sendo 3 membros do Poder Legislativo local, indicados pelo presidente da Câmara Municipal, e 2 membros indicados pelo Poder Executivo. Esses 2 membros aqui eu vejo que será a assistência social, né? Assim como eles poderão nomear as pessoas, porém lá já tem seu assistente social, já temos a diretora do CRAS, né, que é quem já faz esse trabalho. A maioria fica da Câmara, a Câmara seria para... Então, o vereador Cleiton não gostaria de manter o seu posicionamento e deixar que a emenda seja apresentada, porém com 3 vereadores da Câmara Municipal e 3 representantes do Executivo, conforme o vereador Éder e vereador Sérgio até o acompanhou na emenda? Como eu falei aqui, né, ficou mais esclarecedor depois que o Éder falou. Eu não tinha nem escutado essa justificativa da emenda, né? Apresentei numa questão que está tentando fazer um alinhamento igual, mas eu vi que está meio complicado. Eu quero passar a presidente para a vereadora Neuza. Eu ficar no meio do fogo cruzado, então deixa do jeito que está. Eu queria a palavra. A senhora passa a palavra, presidente? Com a palavra, o vereador Davi Félix. Bom dia, senhores vereadores, ouvintes da Rádio Capivari. Eu vejo aqui a emenda apresentada pelo vereador Éder de alto
vontade nele, não de sair na rua entregando cestas básicas, nem muito menos dando postos artesianos para o povo, mas sim dando aquele cumprimento ao nosso trabalho, aquilo que nós fazemos. Automaticamente, tudo que fala de social no nosso município vai lidar com quem? Com a assistência social, o qual hoje nós temos como secretária a primeira-dama, Selva Diniz. Então, aproveito a oportunidade e agradecer ela pelo trabalho que vem sendo feito. Então, eu gostaria de apresentar a emenda, e se mais 2 vereadores me acompanhar, dessa forma, que seja 3 do Legislativo indicados pelo presidente e 3 do Executivo, o qual o prefeito escolherá. E eu creio que a Prefeitura ainda vai muito além, porque além desses 3 da comissão, a Prefeitura conta com vários assistentes sociais, com psicólogos, com uma grande estrutura que lidar com essas famílias diariamente, e com certeza eles indicarão a nós e a esta comissão formada aqueles que deverão receber essas cestas básicas. Todos nós sabemos da dificuldade que o país vem enfrentando, o nosso estado, a cidade não é diferente. Então, portanto, algo muito bom. Sabemos que o prefeito tem algumas cestas para serem entregues, então nós gostaríamos muito de dar celeridade a isso e, principalmente, não infringir o princípio da impessoalidade, conforme foi dito pelo nosso assessor jurídico em seu parecer. A coisa pública tem que ser tratada como coisa pública, não pode ser tratada como coisa particular. Então, se há mais 2 vereadores quiserem me acompanhar na emenda do vereador Éder, modificando o parágrafo único para 3 vereadores e 3 representantes do Executivo. Senhor presidente, e essa comissão seria presidida pelo presidente da Câmara? Pelo presidente da Câmara, da mesma forma. Ok, eu concordo. Eu concordo, eu sou favorável. Senhora Presidente, a emenda então foi apresentada, eu retomo a presidência da Câmara. Muito obrigado. Senhor presidente, só a apresentação dessa emenda, só quer fazer, para constar na ata como vai ficar, só fazer a apresentação da oral, como que vai ficar? Senhor presidente, questão de ordem aqui, duas coisas. Primeiro, que se for apresentar a emenda nesse sentido, eu acho que quem deve conduzir agora a sessão a respeito desse projeto de lei tem que ser a vice-presidente. Tomar a presidência para mim, sem problema. E a outra questão é o seguinte, se apresentam uma comissão, era bom que fosse número ímpar. Não dá, por exemplo, se tiver questão de votação, para não ficar empate em quem vai decidir isso, né? Acho que teria que ser número ímpar. E outro detalhe, o projeto retorna para a assessoria jurídica para emitir, ou eles já vão emitir parecer aqui já? Poderia Comissão de orçamento, assessoria jurídica, né? Uma outra questão que a gente precisaria também de definir aqui a respeito dessas apresentações de emenda. Eu sei que isso é muito salutar, a gente está podendo corrigir, porque senão a gente olha e se imagina. Depois, se não for emitido aqui, vem uma nova sessão para emissão desses pareceres, aí de novo muda aqui. Então, acho que a gente também tem que pensar nisso e pensar uma solução jurídica para isso. Nós poderíamos chamar a assessoria, mas eu acho que o fato de alterar apenas o número de pessoas ou de membros, se é daqui ou de lá, do executivo, legislativo, não vai alterar o parecer nem do jurídico nem das comissões. Mas se as comissões quiserem falar algo sobre a emenda, Mas pode ser verbal, pode ser não. poderia. Não tem nada, vou voltar da assessoria. Pode ser verdade. Eu só acho que tem que ter parecer. Para consultar o nosso jurídico, nosso parágrafo único apresentado à emenda, onde dizia que a comissão que trata o caput do artigo 3º, que seria composta por 5 pessoas, 3 do Legislativo e 2 do Executivo, foi apresentado por mim uma emenda onde seria 3 do Legislativo e 3 do Executivo. Então, o parecer do senhor, ele alteraria, decorrente dessa alteração, ou manteria o mesmo? Senhor presidente, bom dia. Na pessoa de quem eu cumprimento todos os demais vereadores, público aqui presente, ouvintes da Rádio Capicari FM e internautas.
Dia muito, já restou sedimentado, que os vereadores têm o poder de emendar projetos de lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo. Os requisitos básicos são: 1. A manutenção de pertinência temática. Os senhores não podem variar o tema. 2. Relativo ao aumento de despesa. Os senhores não podem apresentar emenda que reporte em aumento de despesa. A modificação do quantitativo de número atende às duas premissas. Mantém-se o parecer jurídico. Eu tenho uma sugestão, meio termo, que seria criar um número que não fosse paritário. 7, então. Por quê? Porque a gente esbarra em todos os órgãos colegiados na necessidade de que alguém desempate as ações. Então, se o senhor cria, por exemplo, 6, 3 votam de um jeito, 3 votam de outro, como é que a gente resolve esse impasse? Então, penso eu que, para que nós não tenhamos a questão de empate paritário, e isso pode acontecer, 3 pessoas do Executivo entendem que a determinada família encontra-se em vulnerabilidade social. 3 pessoas do Executivo entendem que aquela família não merece. Qual seria o voto de Minerva? No número par, nós não teríamos. Então, o razoável, o adequado, seria que o número então fosse 7. Ainda que fosse 4 indicados pelo Executivo e 3 pelo Legislativo, ou 4 indicados pelo Legislativo e 3 pelo Executivo, ou o meio termo também atenderia. 3 do Executivo, 3 do Legislativo e 1 da sociedade civil. Resolveria o problema e também manteria a questão de pertinência temática e não criando aumento de despesa, na medida em que essas comissões não têm remuneração. Obrigado. Aproveitando o doutor Marcelo, tem um questionamento. Esse artigo 3º não está desfigurando, porque na verdade isso é um problema. Parece que pela leitura, se criar a maioria aqui da Câmara, é um programa que a Câmara vai implementar, porque como é que eles vão fazer esse selecionamento, essa seleção? Né? Seria uma coisa também a se pensar. Eu discordo que naquele princípio que eu cheguei a citar na emenda, vereador. Obrigatoriamente, toda política pública tem que atender o princípio de participação. Então, assim, no momento em que o artigo vem e fala assim, olha, vai ser feito por membros da Secretaria de Assistência Social, quantos? O projeto de lei também não diz, vai ser 1, vai ser 2, vai ser 3, vai ser 5, ou vão ser 10 de lá. Continuamos com o mesmo aspecto quando a gente indica números. Aumentamos a participação, permitimos a participação do Executivo e do Legislativo, e a sugestão seria meio termo, um membro da sociedade civil, de uma instituição qualquer, resolveria o problema para fim de desempate. Mas na verdade é que o artigo 3º aí fala de quem vai implementar esse programa. Essa comissão é a comissão que está querendo realizar, executar o programa, do jeito que foi redigido aí. Senhor presidente, mas nós já colheu o comparecer. Vamos dar prosseguimento, porque isso aí vira questão de debate depois, nós já falamos da celeridade. Quer passar a presença para a vereadora Neuza novamente? Essa palavra, senhora presidente. Então, passo a palavra ao vereador e presidente Davi Félix. Senhores vereadores, tem muito sentido aí o que foi dito pelo vereador Clarino, pelo nosso jurista, doutor Marcelo, né, quando se diz para que a comissão fosse formada por um número ímpar, não por um número par. Né, vivemos um mundo democrático e várias coisas que vamos fazer, decidimos por votação, assim como estamos fazendo aqui agora, e se fôssemos 10, né, poderíamos ficar sempre empatados, então por isso somos 11. Então essa comissão, sim, ela deve ser formada por 7 ou 5, e a sugestão que eu gostaria de fazer para retificar a minha emenda é que fosse apresentado 3 pessoas apresentadas pelo presidente da Câmara, 3 do Executivo e o presidente da Câmara. Em caso de empate, desempataria essa votação.
Creio que ninguém mais deve ser profissional e imparcial do que o presidente da Câmara, porque não estamos aqui nem para puxar sardinha, nem para a lata de um, nem para a lata de outro. Então, eu, como presidente aqui hoje, jamais teria coragem de agir de forma pessoal, de forma incompetente e deixando uma família necessitada, precisando de uma cesta básica e talvez aprovando para que fosse entregue uma cesta básica a uma família talvez não tão necessitada. Portanto, creio que essas famílias de alta necessidade deverão ser atendidas primeiros e depois, em sequência, aquelas com menos necessidade. Então, minha emenda, vereador Sérgio, vereador Éder, que me acompanhou, gostaria que me acompanhasse novamente com esse mesmo sentido. 3 do Legislativo, 3 do Executivo e o presidente da Câmara do ano corrente desempata, né, no ano das entregas das tais cestas básicas. Certo, então vai ficar a emenda apresentada pelo vereador, 7 membros, sendo 3 indicados pela Câmara, 3 indicados pelo Poder Executivo, mais o presidente da Câmara. Eu acompanho o senhor. A votação do projeto. Como vota o vereador Sérgio? Favorável, conselheiros. Presidente, as outras comissões também vão aproveitar o mesmo parecer da... Senhora presidente. O parecer das comissões. Permanece? Permanece. O teor permanece. O mesmo parecer, né? O mesmo parecer. É o mesmo parecer. Então, o projeto pode ser em votação, né? Pode. Sérgio já votou? Senhor presidente, então, só uma questão de ordem. Eu vou retirar a emenda por mim inicialmente apresentada para ser um dos autores apenas da emenda apresentada pelo vereador Davi. Para não ficar, só contra essa, início essa, porque teria sido submetida à votação. Então, nesse caso, eu retiro a emenda inicialmente apresentada por mim para acompanhar a emenda apresentada pelo vereador Davi. Então, a emenda pelo vereador Éder foi retirada. Só lembrando que eu retirei a minha também, feita oralmente aqui. Vereador Cleito também Só retirou a para emenda. constar em ata também. Agora pode ser em votação, senhores vereadores? Com emenda ou sem? Se ninguém mais quiser discutir a respeito das emendas, né? Essa última emenda foi apresentada e ninguém... Angelina, vereadora Angelina vai ter. Eu quero só justificar, porque o meu voto agora vai ser, né, feito pela população e eu preciso justificar meu voto. Eu acredito que, de forma alguma, a gente vai tirar o poder da assistência social mediante a este projeto. Nós trabalhamos em igualdade. Né? Então, é tanto que são 3 do Poder Legislativo e 3 do Poder Executivo. Então, nós não vamos tirar autonomia. É óbvio que quem vai fazer essa lista, vai selecionar, que vai mostrar para o Poder Legislativo, é a equipe da assistência social. Né? Isso é questão de lógica. Só está dando mais poder para o vereador para que nós possamos estar mais perto da execução deste projeto, na liberação dessas cestas. E quanto ao plano de eleição que seja proibido, eu acho que indiferentemente não vai mudar nada, sendo que uma vez já é uma lei estadual. Então isso não vai modificar, nem de forma alguma não vai modificar, ele só está confirmando o que o poder legislativo está fazendo aqui em Badiana. A gente está confirmando que o Estado já tem essa ordem. Então a gente não está alterando nada, a gente só quer simplesmente estar mais perto e ajudando para a melhoria do município de Abadiânia. De forma alguma estamos contra o prefeito, nós estamos simplesmente, se nós tivéssemos contra, a gente tinha votado contra, nem com emenda, sem nada, contra, não ia ser liberado nem cesta básica, não ia ser liberado posto artesiano, não ia ser liberado nada, se a gente fosse contra o poder executivo. Porque tem falas, tem picuinhas e de forma alguma a gente está tirando credibilidade do prefeito, a gente está melhorando e acrescentando nesse projeto. É isso que eu quero justificar, porque provavelmente eu vou ser votada agora, eu vou falar, vou ser favorável com a emenda, então eu quero justificar. E isso para que não tenha depois conversas, porque infelizmente tem conversinhas. E eu quero que seja bem claro, nós não somos contra o prefeito, nós estamos ajudando para a melhoria desse projeto. E simplesmente